O filho adolescente, ele muitas vezes se sente isolado nos seus interesses. Porque o filho adolescente pensa assim, gosta assim, deseja assim algumas coisas mirabolantes, muitas vezes mirabolantes. Meu filho, quando era adolescente e tinha seus 15, 16 anos, iniciando alguns desejos da parte de ser ator, dizia: mãe, quando eu tiver meus 20 anos, vou estar morando em Hollywood. Guilherme, que beleza, me leva junto, quero morar em Hollywood também. Então assim, ok, o que tem em Hollywood? Como faço para morar em Hollywood? Nossa, sim, uma coisa, né? Gigante. Mas eu nunca podei, meu filho. Ok, o que tem lá? Como faço para morar lá? Que tipo de economia lá? Fui buscando e ele foi pesquisando, porque não tinha informação e deseja muitas coisas, às vezes mirabolantes. Hoje meu filho tem 23 anos e ele me fala: ih, mãe, imagina, eu pensava que eu ia morar em Hollywood. Como mudou, né? Como mudou minha perspectiva de vida. Olha, eu fui para outros caminhos a minha vida profissional. E foi uma época legal, porque você não me podou, assim, mas você me instigava a buscar informações sobre os meus desejos. E aí eu fui vendo, percebendo que fui aprendendo aos poucos, que não era daquela maneira muito fantástica. Uma vez no consultório, uma jovenzinha me falou: não, porque, Rosane, eu quero um tênis e ele custa R$1.400 e meu pai vai comprar para mim e tal, né? Ok, e aí o pai trouxe uma conversa com ela, até por conta da orientação, e falou: filha, tem um tênis lá que é de R$700, porque agora você deseja ir naquela festa, tem aquela lanchonete que abriu lá com sucos diferentes, muito caros, uns valores maiores, vamos ponderar, depois um pouquinho mais pra frente você compra outro tênis e tal, e foi fazendo uma colocação ali pra ela, pensando assim, tem isso, tem aquilo outro e tal, porque há um grande desejo, um impulso do desejo, um impulso de ter coisas que gerem prazer, porque existe um alto descontentamento nessa coisa de mudança de corpo, em toda a sua forma de desenvolver interno e externamente. O social, visto que nós somos seres humanos biológicos, né, biopsico, sócio espiritual, então a gente tem nosso biológico se desenvolvendo na adolescência, nossa psique, nossa mentalidade, a parte social, a parte espiritual, que são as crenças, muitas coisas estão acontecendo. Então a gente precisa ir, sabe, tendo uma escuta com esse filho adolescente nos seus interesses, na sua visão de mundo, nas suas opiniões. Porque eu também escuto demais os filhos adolescentes me falando, nos atendimentos que faço: Rosana, minha mãe não sabe nem a metade do que eu penso. Se eu falar essas coisas que eu falo aqui pra você, pra minha mãe, ixi, a casa cai. Ela vai falar que eu estou doido, que vai trabalhar para ver se as coisas são fáceis de comprar. É assim, Rosana. Não tô criando filho vagabundo só para comprar as coisas aqui e ficar, né, na mamata e sem fazer nada. Eu já levo logo uns esporros, é assim que eles falam. Então, a gente precisa dar uma atenção a esses interesses, essa visão de mundo, essa opinião. Tem coisas distorcidas, tem coisas mirabolantes, mas se eu quero escutar do meu filho, eu preciso plantar escuta, porque toda vez que eu planto escuta com o meu filho, até nessas coisas que tem umas coisas que ele escuta do filho adolescente, que deixa eu compreender para ver o que eu falo aqui. Tem umas coisinhas diferentes que a gente escuta. Ok, eu preciso ter a escuta. Eu estou plantando a escuta para os interesses. Quando eu vou falar com meu filho, eu já plantei escuta. E eu sei que hierarquia existe, né? Mãe, pai, o filho é o menor, a mãe é a maior. Existe sim essa hierarquia, mas neste momento da adolescência requer esse plantio de uma escuta com o filho, porque também a gente só vai orientar muito bem esse filho a partir do momento que eu sei as informações sobre este filho. E muitas vezes nós queremos fazer orientações, falar daquilo que a gente muitas vezes pensa que o filho precisa e às vezes não é exatamente o que o filho precisa. Às vezes o filho precisa que a gente apenas escute, porque ele está tão cheio de coisas, amargurado, sufocado, com tantas coisas, ele só quer falar. Quantas vezes fiquei de madrugada e meu filho falando. E a vez que eu até deitava na cama do meu filho e falava: mãe, você está acordada? Tô, Gui, tô te escutando. 3 da manhã, meu filho, não, mas só mais uma coisa, eu preciso te falar um negócio. Porque, olha, aquela menina, aquele menino... Então, assim, aquela professora, mãe, tá me tirando do sério. Coisas assim. Então, a gente vai dar uma escuta para esse filho. E, às vezes, é de madrugada. Às vezes, é durante o dia. Não sei, é meu final de semana. Qual é o seu momento com o seu filho? O meu, assim como eu, né? Nós somos vagalumes, eu falo, a gente adora uma madrugada. Eu gosto, meu filho também gosta. Acho porque ele foi gerado na época que eu estudava de madrugada. A gente aproveita muitas madrugadas, a gente gosta.
Mas cada mãe, cada filho vai ter o seu momento, o seu horário. E é importante a gente plantar essa escuta, porque quando você falar firme, assertiva, aquele não que o filho não gosta e que ele se aborrece com o seu não, com essa firmeza, esse filho, ainda que não goste, ele vai escutar o seu não, porque é o momento da escuta necessária. Ou quando você disser, olha, lá naquele lugar vai acontecer isso, isso, isso de errado, você vai ser assediado, ou tem pessoas nas companhias, é esse tipo de conversa que existe lá, é esse tipo de ações que podem acontecer, coisas que fico preocupada, assim como aconteceu comigo muitas vezes, né, quando o Guilherme estava ainda nessa carreira de ator, fomos para São Paulo fazer os estudos lá, e uma galera muito moderna, muito além daquilo que são princípios, valores, né, da minha família, algo particular meu, e eu disse, Guilherme, ok, meu filho, você vai nessa festa, porém eu estou por aqui. O Guilherme na época tinha 17 para 18 anos, 18 anos já tinha, mas eu estava em São Paulo com ele nessa carreira dele que ele fez de ator, nesse tempo, até seus próximos 20 e poucos anos, 20, 21 anos, então eu falei, olha, lá vai acontecer isso, né, uma galera que você sabe que você poderá ser assediado, eu sei que provavelmente vai acontecer de ter droga e tudo mais, e vai acontecer isso, meu filho. É mesmo, mãe? Será? Falei, mas ele me escutou. Falei, olha, eu estou dizendo porque eu conheço, enquanto você está no seu curso, eu estou ali próximo e eu sei como é essa redondeza aqui. Provavelmente você vai ver isso, mais ainda do que você já sabe, do que você já viu. Nós estamos numa outra terra, diferente da nossa cidade. E ele foi nessa festa e eu falei, olha, eu vou estar próximo, eu estava no hotel próximo, né? E falei, se você precisar, me chame. Como São Paulo não fecha, né? São 24 horas, tudo aberto, eu ficava passeando por lá, vendo lojas e tudo mais. Então, dito e feito, com apenas 1h30, quase 2 horas do encontro lá com a galera, ele falou, mãe, vem me buscar, porque tudo que você falou realmente está acontecendo. Eu não quero ficar aqui. Então já falei, pode sair da porta que eu tô chegando, né? Porque a mãe, ela consegue saber como é essa desenvoltura, a mãe consegue saber até que ponto o filho está preparado para algumas coisas ou não, os perigos, essa visão de ver lá na frente, a gente vê, a gente sabe, porém eu preciso instruir o meu filho, mas eu preciso plantar a escuta, para que quando eu falo, o filho escuta, ele precisa levar a sério o que a gente fala. Mas nós estamos falando de um adolescente que busca prazer. Então não adianta só eu pensar que então existe a hierarquia e está bom, sou eu quem mando, sou eu quem falo e você obedece. Não é assim que funciona. Eu digo muito que é na presença física, compreendendo o filho adolescente, e é nesse momento de olhar os interesses do filho, de dar escuta para as opiniões, ainda que bem mirabolantes, outras opiniões que a gente fala, opa, que opinião é essa? Divergente muitas vezes, mas a gente precisa dar escuta, compreender o que se passa ali na cabeça do nosso filho adolescente, porque será na hora da orientação e ali na presença física ele vai realmente lhe escutar, internalizar, colocar dentro dele o que você explicou, o que você orientou. E aí quando ele estiver sozinho, sem a sua presença física, lá junto com a galera, nos outros lugares, barzinho, lanchonete, pista de skate, a escola, na casa do amigo, em muitos lugares, ele lhe leva como uma presença emocional porque ele recebeu a sua orientação. E aí essa presença emocional só pode existir se tiver sido feito o quê? O plantio da boa escuta. Porque se foi feito o plantio da boa escuta para o filho e depois o filho escuta você, ele lhe leva como presença emocional. Ele foi muito bem instruído e guardou, reteve aquilo que você disse para ele, ficou nele. E aí quando vierem as circunstâncias, a gente sabe que é para abocanhar o filho adolescente, para levá-lo para os maus caminhos, como drogas, como prostituição, sexo ilícito, promiscuidades, situações muito alarmantes aí nos comportamentos errados, ele vai ter a sua presença emocional e vai se posicionar e se afastar. Então esse é um dos pontos que auxilia demais nesse amadurecimento do filho adolescente. Esse é um dos pontos para que essa frase, estou cansado de falar, meu filho adolescente não me escutar, ela comece a deixar de existir nas suas angústias de mãe. Esse é um ponto.